Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre algumas coisas muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso avanço e para que a gente chegue exatamente aonde Deus deseja e estabeleceu planos para a nossa vida. Hoje eu quero fazer uma pergunta, sabe? E a pergunta nesse vídeo, é o tema desse vídeo, uma pergunta que dirige você. O que está dirigindo a sua vida? O que te move? O que faz você tomar decisões, avançar, estabelecer planos, metas, objetivos? Tudo isso que nós fazemos na nossa vida é por causa das motivações ou daquilo que nos dirige. Nós chegamos a algum lugar porque nós somos movidos por algo. Todo ser humano é movido por alguma coisa, é dirigido por alguma coisa. Quando nós pensamos na palavra dirigir, ela significa guiar, direcionar, controlar. E provavelmente você já dirigiu um carro, já pilotou uma moto, já andou de bicicleta, já bateu um martelo no prego. E todas as vezes que você está fazendo isso, você está guiando, dirigindo, direcionando, controlando. E da mesma forma que nós fazemos isso com objetos, com coisas, existem também coisas que controlam a nossa vida, que dirigem a nossa vida, que nos faz mover-se por isso, por coisas. E existem algumas delas que são pensamentos errados, lembranças traumáticas, emoções, uma meta, um prazo apertado. São diversas coisas que podem nos levar a tomar decisões e permitir que a nossa vida seja guiada por isso. Mas hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que podem estar dirigindo a sua vida e no final eu quero falar sobre aquilo que deve estar guiando a sua vida, direcionando a sua vida. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero falar que talvez possa estar dirigindo a sua vida é a culpa. Você sabia que existem pessoas que passam a vida inteira se remoendo, se torcendo ou permitindo que a culpa de coisas lá atrás que ela viveu no passado impeça ela de viver um futuro que Deus planejou para a vida delas? A culpa é como uma âncora. Você deseja sair do lugar, mas ela te prende. Talvez você conheça pessoas que pela culpa tomam decisões que a gente pensa assim, meu Deus, por que você está fazendo isso? E elas, na verdade, são movidas, dirigidas pela culpa. Talvez você já tenha conhecido alguém que falou assim, eu pequei, por isso eu não vou para a igreja. Eu pequei, por isso eu não vou ler a Bíblia. A culpa impede elas de avançar, de, se aproximar de Deus. E deixa eu dizer algo aqui importante para você. Deus não tem problema com o teu passado. Deus não tem problema com aquilo que você fez lá atrás. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus morreu na cruz e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então não permita que a culpa te aprisione, que a culpa te impeça de avançar, porque Deus não consulta o seu passado para planejar o seu futuro. Se Deus fizesse isso, a gente olha para a Bíblia e ia perceber que quase ninguém estaria qualificado para viver o que viveu. Moisés era um assassino e Deus transforma ele em um líder. E outros tantos personagens que nós vamos aqui ficar horas falando, você vai perceber que eles tinham passados terríveis, mas Deus não consultou o passado deles para planejar o futuro. Por isso, não permita que a culpa te prenda, que a culpa te escravize, porque em Cristo você está livre para viver uma vida abençoada em nome de Jesus. A segunda coisa que talvez possa estar te movendo, te fazendo tomar decisões erradas e para longe do que Deus quer, seja a raiva. Todo ser humano sente raiva, mas existem pessoas que são movidas pela raiva. E a raiva traz o ressentimento, aquele sentimento de que você não pode mais fazer determinadas coisas. Por exemplo, existem pessoas que foram traídas e elas não confiam mais em ninguém porque a raiva, o ressentimento daquilo que ela viveu lá atrás impede ela de confiar em pessoas, de compartilhar sua vida com pessoas.
E isso até bloqueia algumas pessoas de terem intimidade, comunhão com Deus, porque elas estão presas a ressentimentos e ao sentimento de raiva. E para se libertar disso, você precisa liberar o perdão, você precisa perdoar. Porque quando você perdoa, é você que se solta das amarras, da raiva e do ressentimento. É você que para de sofrer por aquilo que alguém fez lá atrás. Alguém te feriu lá atrás e talvez isso tenha trago esse ressentimento, essa raiz de amargura no teu coração. Mas em nome de Jesus, hoje libere o perdão, se solte dessas amarras, se solte disso para que você não viva uma vida impedida de viver o melhor de Deus que Ele tem para a sua vida. Pessoas nos ferem, mas são pessoas também que nos curam. São pessoas que nos traem, mas são pessoas que Deus coloca na nossa vida, que nos leva a viver o melhor que Ele tem para a nossa vida. Se você viveu um ressentimento lá atrás, não permita que isso fique remoendo na sua mente, no seu coração, porque repensar sobre isso é viver o trauma, é viver a dor todos os dias. E Deus não quer que você viva uma vida controlada ou dirigida pela raiva, mas que você libere o perdão hoje. Perdão não é amnésia. Perdão, na verdade, é lembrar sem dor. Quando você perdoa, você não vai esquecer, mas você vai lembrar sem sentir a dor daquilo que você viveu lá atrás. Então não deixe que a raiva ou ressentimento controle a sua vida. A terceira coisa que tem controlado a vida de muitas pessoas é o medo de viver o algo novo, o medo de experimentar coisas maravilhosas, o medo de correr riscos, o medo de viver o sobrenatural. Muitas pessoas têm vivido pelo medo, têm sido controladas pelo medo. E quando você pesquisa um pouco, estuda um pouco sobre o medo, você vai perceber que 80% do medo que nós vivemos é fruto da nossa mente, é fruto da nossa imaginação. Uma passagem bíblica ilustra bem isso. Jesus manda os discípulos entrar no barco para que eles chegassem do outro lado. E a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. E quando alguém vê que é Jesus, diz assim, é um fantasma e vamos morrer. Naquela época existia uma história, um folclore que dizia que se alguém visse um fantasma numa tempestade, morreria. A verdade é que ninguém nunca tinha visto o fantasma e que ninguém tinha morrido por causa disso. Mas por causa de uma fala de alguém, isso gerou medo no coração dos discípulos. E o medo faz com que a sua visão fique deturpada. Eles enxergaram um fantasma ao invés de enxergarem Cristo. Quando você tem medo, a sua visão não fica clara, a percepção não é tão clara. Então, por isso, você precisa abandonar o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus te desprende de todo medo, que te impede de viver o que Ele tem para a sua vida. O medo é um cárcere. E existem pessoas que estão livres, mas encarceradas. É como se a prisão estivesse aberta e ela podendo viver dias melhores, viver o melhor de Deus, mas ela decide ficar aprisionada pelo medo. Então não permita que o medo te aprisione. Não permita que nada disso te controle, mas que você em Deus seja abraçado pelo amor de Deus, seja abraçado pela graça de Deus, pelo favor de Deus, para que você se desprenda do medo e viva dias maiores, melhores e viva todo o plano que Deus tem preparado para a sua vida. Quarto ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo, que tem controlado talvez a vida de muitas pessoas, e sabe, a gente está numa era em que está todo mundo desesperado para ganhar dinheiro, para enriquecer. Tanto vídeo na internet falando de enriquecimento rápido, enriqueça em uma semana, enriqueça em 30 dias, em um ano você se torna multimilionário. E há um equívoco muito grande, as pessoas que são movidas e dirigidas pelo materialismo. Existem pessoas que dizem que quanto mais ela tem, mais felizes elas são, mais seguras elas estão e mais importantes elas se tornam. Isso é um equívoco muito errado. A Bíblia nos diz que nós não devemos colocar a nossa confiança na incerteza das riquezas. Por quê?
Porque a riqueza é algo que você constrói, mas é algo que da noite para o dia ela pode desaparecer. Quantas pessoas não perderam patrimônios, milhões, perderam dinheiro nessa crise que nós atravessamos em 2020? Ninguém esperava e algo aconteceu e todo mundo teve perdas. Então, perdas acontecerão na vida de todos e você não pode se permitir ser controlado pelo materialismo, por aquilo que você possui, porque a sua felicidade não está condicionada ao quanto de dinheiro que você tem. A felicidade está condicionada à decisão de ser feliz. É claro que o dinheiro potencializa essa felicidade, te proporciona viver momentos extraordinários. E com isso eu não estou dizendo que você não deve almejar, sonhar ou desejar crescer na vida. Pelo contrário, você não pode permitir que isso te mova, que isso controle a sua vida, mas que você seja senhor sobre essas coisas. Não permita que o dinheiro te faça pensar que você vai se tornar mais importante. Importância que está relacionada à autoestima não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com decisão de se sentir bem, de se sentir importante, independente de quanto você tem. Você já é importante porque Deus te ama, porque Deus te deu vida e porque você está nesse mundo. Então não é o dinheiro que vai te tornar importante e muito menos seguro. Quem disse que ter dinheiro é sinônimo de segurança? Gente, a gente passou por uma pandemia, estamos no meio de uma pandemia do coronavírus e o coronavírus pegou quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Então, o dinheiro não vai te dar a sensação de segurança. Pelo contrário, quem te dá segurança é Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Onipotente. Então, não permita que o materialismo te controle, mas seja senhor sobre ele. O quinto ponto que eu quero falar aqui, talvez esse seja o que mais tem movimentado pessoas, dirigido pessoas, guiado pessoas, é o sentimento de aprovação. Existem pessoas que são dirigidas pela aprovação de outras pessoas, pela opinião de outras pessoas. Talvez você conheça pessoas que são dirigidas pelos likes que ela recebe nas redes sociais. Se ninguém der like, ela fica triste. Se todo mundo der like, ela continua fazendo o que estava fazendo. São dirigidas pelos comentários, pela opinião de outras pessoas. E, de fato, nós não podemos ser controlados ou dirigidos, guiados pela opinião de outras pessoas, porque existirão momentos na nossa vida que não receberemos apoio, que não seremos ajudados, que não receberemos opiniões favoráveis. Pelo contrário, existem momentos que nós vamos atravessar, que serão momentos de crítica, de abandono, de decepção. E se ninguém te apoiar, você vai parar de fazer o que faz? E se ninguém te ajudar, você vai deixar de viver os sonhos de Deus para a sua vida? Pelo contrário, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Noé foi rejeitado por todo mundo, mas ele foi obediente à voz de Deus. Ele não se moveu pela opinião de outras pessoas. Talvez alguém disse: Noé, é loucura fazer uma arca, não tem água aqui, não chove. Noé, essa pregação é louca. Mas ele era louco até o dia que choveu. A obediência de viver a palavra de Deus fez com que ele salvasse tanto ele como toda a sua casa. Então não permita viver ou ser dirigido pela opinião de outras pessoas. Alguém disse que ser dirigido pela opinião das pessoas é a forma mais segura de não viver o propósito de Deus. Eu vou repetir essa frase. Viver pela opinião de outras pessoas é a maneira mais segura de não viver o propósito de Deus para a sua vida. Não seja guiado por aquilo que as pessoas dizem. Seja guiado por aquilo que Deus já disse ao teu respeito, por aquilo que o céu já liberou sobre a sua vida. E para terminar esse vídeo, eu quero te pedir nesse momento que você, se inscreva no nosso canal, dá um like aqui, coloca um comentário aqui se essa palavra está te ajudando, está te abençoando, para que a cada dia eu compartilhe ainda mais palavras que te abençoem, que te enriqueçam em nome de Jesus. Então se inscreve no nosso canal. E para concluir esse vídeo eu quero falar sobre aquilo que deve dirigir a sua vida. Você não pode ser dirigido pelo medo, pela culpa, pelo materialismo, pela raiva ou pela opinião de outras pessoas, mas você deve ser dirigido por Deus,
Permita que Deus dirija a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe por que Deus deve dirigir a sua vida? Porque Jeremias 29:11 diz: bem sei eu os pensamentos, ou em outras versões, os planos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. O plano de Deus para a sua vida, ou o pensamento que Deus tem ao seu respeito, é um pensamento de paz, de bênção. Ele tem planos para a sua vida. Então, você não está sendo dirigido por aquilo que vai levar você para o buraco. Não. Permita que o Senhor te dirija, porque Ele tem planos para a sua vida. Ele tem propósitos na sua vida. O caminho de Deus é perfeito, como diz Salmo 18. E o Salmo 37 diz que Deus confirma os passos de um homem bom. E ainda que ele caia, ele não ficará prostrado. Deus está dizendo: se você permitir que eu dirija a sua vida, mesmo que você tropece, mesmo que você deslize ou até mesmo que você caia, eu não permitirei que você fique prostrado. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão e te digo: não temas, eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou o teu Deus. Se você permitir hoje que Deus dirija a sua vida, eu quero dizer para você: Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem planos extraordinários. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus vai fazer na sua vida o que você não espera, porque Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Entrega a tua vida a Deus. Talvez que você esteja assistindo esse vídeo que ainda não aceitou a Jesus, ou está distante, ou está longe. Volte para os braços do Pai e permita que o Senhor dirija a sua vida. E para você que já anda na presença do Senhor, não seja dirigido por coisa alguma daquilo que nós falamos anteriormente, mas permita que Deus dirija os seus passos, em nome de Jesus. Que essa palavra te abençoe e que o Senhor te guie por caminhos de vitória, por caminhos abençoados, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz.